Fala aí, galera! Hoje estou aqui novamente para falar sobre o período da Alemanha nazista, e principalmente o motivo de Hitler perseguir os judeus. Segundo uma das explicações, Hitler dizia que os judeus representavam uma raça impura que contaminava a raça dos arianos, que no caso seriam os alemães, que para Hitler era a raça soberana e pura. Sendo assim, a intenção de Hitler era não só exterminar os judeus que estavam pela região alemã, como também qualquer judeu que cruzasse seu caminho em qualquer lugar do mundo. Esse era o seu plano. Ele utilizava essa justificativa para os feitos dele. Segundo ele, uma maneira de exterminar os de raça impura seria um extermínio em massa. Hitler também tenta uma justificativa alegando que durante a Primeira Guerra Mundial foi traído de certa forma pelos povos judeus, pois os judeus sempre foram empreendedores e empresários grandes. Então Hitler diz que antes da guerra eles enriqueceram suas empresas, cresceram e as expandiram, mas durante o período da guerra, quando a Alemanha realmente precisou de apoio, eles deram as costas a ele. Sendo assim, ele começa a confiscar empresas, bens e a realizar seus feitos. O período liderado por Adolf Hitler ficou conhecido como o Holocausto, que ocorreu entre 1933 e 1945. O Partido Nazista era o autor de tudo isso, porém, Hitler quem foi o principal envolvido da situação. A situação foi tão absurda que o número de mortes ultrapassa 6 milhões de vítimas pelo feito. Não existe um número exato da quantidade, tornando assim esse número uma estimativa, porque naquela época era impossível contabilizar isso. Até porque a Alemanha nazista não cooperava com nada do tipo. Além dos judeus, também foram perseguidos os homossexuais, os deficientes físicos ou mentais e os ciganos. Para Hitler a humanidade era separada por raças diferentes, citadas como a raça superior, que basicamente era constituída por povos da Alemanha, as raças depositarias, que constituíam os povos eslavos e as raças inferiores, que eram os judeus. E para Hitler, a humanidade seria basicamente constituída em uma briga constante entre as raças para supostamente de acordo com o tempo as raças que não seriam puras, se extinguissem de todo o planeta. Para Hitler, todos os problemas que aconteciam na Alemanha, a culpa seria dos judeus ou das raças não puras. Foi assim que se iniciou o plano mirabolante que se denominava Solução Final, o que conhecemos hoje como Holocausto, pois foi o genocídio massivo, sem quaisquer resquícios de piedade, e considerado útil para a limpeza dos impuros. A partir disso, foram levados para campos de concentração e locais de trabalho forçado, os perseguidos por Hitler. Muitas das mortes foram em câmaras de gás, que foram construídos em países da Europa, não só apenas na própria Alemanha. Isso ajudava a camuflar a Alemanha dessa história toda de morte de inocentes, pois também tiveram alguns países que apoiavam a Alemanha nazista. Como funciona a ideologia do nazismo? A ideologia nazista é um movimento designado do fascismo, uma ideologia ultra-autoritária. O nazismo se baseia nas ideias fascistas e adiciona um certo contexto, que é o da raça suprema, como uma espécie de regra, que fala que só os selecionados, os melhores e os puros permaneceram no país e dominaram as demais raças, culpando assim as raças consideradas inferiores por seus problemas. Por exemplo, se o país passa por uma crise, a culpa é dos negros e judeus. A ideia de acabar com parte da população que era considerada uma tal raça suja, era de que o país não era próspero pela existência dessas pessoas nele.
E essa foi um pouco da história das perseguições de Adolf Hitler, o líder do nazismo. Se você apoia esse tipo de conteúdo no YouTube, ajude deixando o gostei no vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Até mais!